pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre a lista de prioridades do Grêmio, mas é a lista de prioridades, não é a lista de contratações. Tem uma outra lista que é muito importante e nós precisamos conversar sobre ela. A lista de contratações, aquela famosa lista do Renato, que nós já antecipamos alguns nomes aqui no canal, Rodinei, Reinaldo, Tietê, e antecipamos que o ficha 1 dessa lista é o Michael. Pode procurar aqui nos vídeos recentes relacionados que vocês vão encontrar os vídeos em que eu falo sobre essa lista e esses 4 nomes já revelados da lista do Renato. Só que tem uma outra lista, a lista de prioridades do Grêmio, porque essa lista de prioridades, ela vai definir quanto dinheiro vai entrar, ou na verdade, quanto dinheiro vai deixar de sair dos cofres do Grêmio com alguns jogadores que não deram retorno jamais e que a torcida não aguenta mais e que não podem ficar em 2023. Eu tô falando, por exemplo, do Diogo Barbosa, eu tô falando, por exemplo, do Thiago Santos, eu tô falando de tantos exemplos de jogadores que ganham um alto salário mensalmente, que não dão retorno algum e que por conta desse alto salário, o Grêmio tem a folha nas alturas. Gente, eu não sou contra o Jeromel ganhar o salário que ele ganha. Eu não sou contra o Kahneman ganhar o salário que ele ganha. Eles fizeram por merecer, eles conquistaram títulos. Tá bem que foi há algum tempo atrás, os títulos não foram ontem, foram lá em 16, 17, mas eles têm, inegavelmente, serviços prestados. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte: é justo o Ferreira, que passa a maior parte do tempo lesionado? Alguém lembra, por sinal, que o Ferreirinha joga no Grêmio ainda? Pois é, ele joga. É justo o Ferreira ser o terceiro maior salário do Grêmio? Porque ele é. Para você que não sabe, o Ferreira hoje ele é o terceiro maior salário do Grêmio, ele só fica abaixo, e não é por muito não, mas ele só fica abaixo de Jeromel e Kahneman. É justo isso? É lógico isso? É razoável? É aceitável que o Grêmio pague para o Ferreira o terceiro maior salário da sua folha milionária? Ou será que o Grêmio está gastando demais num jogador que dá um retorno desse tamanho? Aliás, o Ferreira tem apenas um gol marcado em todo o ano de 2022, ano no qual ele passou mais tempo lesionado do que jogando. Diogo Barbosa, que em termos de custo-benefício é a contratação mais cara da história do Grêmio. Pagamos 20 milhões de reais praticamente por 20% do passe de um lateral que não sabe dominar uma bola de futebol, que não sabe correr e pensar ao mesmo tempo. Será que é justo que se pague um salário tão alto para um jogador com um retorno tão baixo? Thiago Santos, salário altíssimo, extremamente elevado, chegou valorizado no Grêmio, tem um salário nas alturas e é justo que se pague um salário tão alto, tão caro, por um jogador que tem um retorno mínimo? Eu vou resumir para vocês a seguinte situação: Ferreira, Diogo Barbosa, Thiago Santos, esses 3 jogadores, se eu acrescentar por aí um Lucas Silva, por exemplo, com esses 4, Ferreira, Diogo Barbosa, Thiago Santos e Lucas Silva, eu tô falando de 2 milhões de reais por mês em salários. Eu vou repetir: Ferreira, Thiago Santos, Diogo Barbosa e Lucas Silva, com esses 4 jogadores, eu gasto 2 milhões mensais apenas em folha salarial. Ou seja, 24 milhões por ano, sem contar 13º. É um absurdo. É muito dinheiro. É um absurdo a quantidade de dinheiro que sai dos cofres do Grêmio mensalmente para esses casos, que não são os únicos. Eu posso listar outros exemplos dentro do grupo do Grêmio. Agora, 2 milhões nesse quarteto todos os meses, imagina, esse dinheiro poderia ser empregado de uma forma muito melhor, poderia ser utilizado de uma forma muito mais competente, muito mais lógica, se o Grêmio tivesse um padrão de contratações, uma política de mercado minimamente aceitável. E é isso que nós precisamos cobrar do Grêmio para 2023. Não é apenas pegar a lista do Renato, fique ele ou não, e dizer, olha, vamos contratar fulano, cicrano e beltrano. Não é isso. Quem é que vai sair do Grêmio? Quem é que vai desinchar a nossa folha? Essa precisa ser a prioridade do Grêmio a partir do momento em que, na semana que vem, o próximo presidente tomar posse no clube.